Olá, boa tarde. O programa Resenha começa hoje a entrevistar os candidatos ao Senado Federal. Entrevistaremos todos os candidatos, todos os partidos e as coligações que disputarão as eleições número 18 no Maranhão, independente da representatividade das legendas do Congresso Nacional. A roda de entrevistas foi decidida em sorteio, feito na presença dos representantes de todos os partidos e coligações. Serão 26 minutos de programa Resenha ao vivo. E hoje, nosso primeiro entrevistado é o candidato pelo PSTB a mandar 2 vagas ao Senado, José Reinaldo Tavares. Ele tem 79 anos, nasceu em São Luís e é engenheiro civil. Candidato, boa tarde. Boa tarde, Devaldo. Tudo bem, Zé Reinaldo? Tudo bem, graças a Deus. Candidato, o senhor, no início do mês, apresentou um projeto na Câmara Federal criando um fundo de desenvolvimento para as comunidades quilombolas de Alcântara. As comunidades reclamam já há algum tempo que desde 2008 há um acordo feito entre MPF e AGU para que não houvesse intervenção nas áreas hoje onde se reside. E reclamam também, candidato, que nunca foram indenizadas pela remoção, lá nos anos 80, né, da criação e instalação do CLA. O senhor põe um fundo hoje para desenvolvimento, né, para atendimento às comunidades. Essa ampliação hoje do CLA, com a possibilidade de acordo com os Estados Unidos, isso não pode gerar uma nova onda de conflitos na região de Alcântara? Olha, na verdade, os quilombolas são donos daquela terra e eles precisariam ser tratados como donos daquela terra. E é isso que nós estamos lutando agora no Congresso Nacional, quando eu montei o programa que praticamente torna sócio dos lançamentos às comunidades quilombolas. Esse projeto eu discuti muito com o governo federal, com o Ministério da Aeronáutica, com a Agência Espacial Brasileira, com vários deputados que sempre defenderam os quilombolas. E o projeto, ele praticamente torna sócios quilombolas de todos os lançamentos, porque em todo lançamento vai haver uma percentagem que vai direto para um fundo, e esse fundo é que vai ser inteiramente convertido em ações para ajudar as comunidades quilombolas a melhorarem de vida. Esse fundo será administrado pela Fundação Palmares, que é o representante das comunidades quilombolas no governo federal, o órgão que representa essas comunidades, e vai ser totalmente dirigido por um conselho formado por grande parte das comunidades quilombolas. Eu acho que na hora que os quilombolas participarem desse grande desenvolvimento que poderá vir através de Alcântara, com a vinda da indústria aeronáutica brasileira, tornando o Alcântara um ponto de referência mundial, a quantidade de recursos que vai passar por ali permite que esse fundo tenha em torno de 50 milhões de reais. Eu acredito que esse fundo vai ajudar a tirar todo esse peso, a injustiça que foi colocada em cima das comunidades. E esse recurso pode ser aplicado em quê? Se eu estou falando aí algo em torno de 50 milhões de reais, ou 1% do valor, né, que vai se movimentar com a ampliação do CLA. E esse recurso pode ser utilizado em quê, candidato? Pode ser utilizado em saúde, educação, atividades produtivas, todas de interesse da comunidade, infraestrutura que precisa ser feita, construção de escolas, hospitais, casas de saúde, de forma que é amplo e é totalmente voltado para a área social ou a utilização desse fundo. Candidato, agora no Senado se tem uma proposta, se discute do Randolfo Rodrigues, da revogação da reforma trabalhista aprovada recentemente pelo governo federal. E ele só mantém lá a extinção da contribuição sindical. Como é que o senhor vê essa proposta de revogação da reforma trabalhista? Olha, a revogação da contribuição sindical, na verdade, ela não foi revogada. Ela continua, porque é constitucional. Apenas tirou a obrigatoriedade. Obrigatoriedade, isso. Porque muitas pessoas não eram nem sindicalizadas e eram obrigadas a pagar. Agora pagarão se quiserem, se os sindicatos prestarem serviço. Isso causou uma enorme deformação. Haviam mais de 17 mil sindicatos que não representavam ninguém, mas que eram verdadeiras empresas desses donos desses sindicatos, que viviam às expensas dos trabalhadores sem prestar serviço nenhum. Então esse foi um ponto, né? A reforma trabalhista,
O que nós tínhamos antes era uma CLT que foi feita em 1940, 42. Não existia nem televisão, não existia internet, não existia nada. E estava atravancando o emprego. O pessoal disse que a reforma trabalhista tirou o emprego ou causou o desemprego. Na verdade, não tem nada disso. A reforma trabalhista, ela chegou a ficar em vigor agora. E o desemprego já vem desde 2015, 16, 17, com essas proporções monstruosas. De forma que o emprego, na verdade, ele depende da confiança do empresário. O Brasil precisa reconquistar isso, precisa reconquistar o investimento, e o investimento é que traz o emprego. De forma que a reforma trabalhista, ela é moderna, é assim que é feito no mundo inteiro, e eu não acredito que ela cause o menor desemprego. Pelo contrário, ela vai favorecer aqueles que querem investir no Brasil. Tem uma proposta, e ele foi colega seu de bancada no PSB, do senador Antônio Carlos Valadares, que ele torna imprescritíveis, candidato, o crime de trabalho análogo à escravidão. Na Constituição Federal só se prevê, entre os crimes imprescritíveis, guardas armados, né, civil, militar, para fundo, né, contra a democracia, contra a república. E aí o Antônio Carlos diz agora que trabalho análogo à escravidão passa a ser um crime imprescritível. Como é que o senhor vê esse debate também no Senado, caso o senhor chegue, né, nessa Casa Maior? Que discussão o senhor proporia, né, relacionado a isso? Olha, eu acho que trabalho escravo é inadmissível, né? E precisa ser punido onde houver. Eu, nesse caso aí, eu estou com o Antônio Carlos Valadares. Eu acho que esse tipo de coisa não se pode mais conviver no Brasil. Um tema muito debatido nas duas casas legislativas, na Câmara e no Senado. Tema hoje em pauta também, por conta do debate presidencial, que é a revogação do Estatuto do Desarmamento. E tem uma proposta que avança muito no Senado, candidato, que é a proposta que, de fato, ela garante, assegura que todo cidadão possa, né, ter acesso a uma arma. Quer dizer, não só propõe a revogação do Estatuto do Desarmamento, como garante que todo cidadão, qualquer cidadão possa ter uma arma. Como é que o senhor também vê esse tipo de proposta e vê essa situação hoje em debate na sociedade brasileira? Mas eu não estou convencido que dar uma arma a cada cidadão vai diminuir ou melhorar a segurança. Os Estados Unidos permitem que cada pessoa possa ter arma de qualquer calibre. E o que nós vemos às vezes são chacinas imensas, matadores, pessoas desequilibradas que pegam uma arma e saem matando todo mundo que vem pela frente. Isso se vê nas escolas, se vê nas ruas da cidade. Quer dizer, colocar uma arma num país como o Brasil, que ainda tem muito a fazer na área cultural e educacional, colocar uma arma na mão de qualquer pessoa, eu não sei se vai, eu acho que não vai ajudar em nada a melhorar os índices de criminalidade. Portanto, eu vejo com muito receio uma proposta desse tamanho para ficar vigorando no Brasil. Nessa mesma linha, candidato, há uma proposta que altera a lei de execução penal, né, por conta desses dados de violência. O preso dos regimes de aberto, ele tem 35 dias, né, durante um ano para ser temporário. Nessa mesma linha, né, se propõe que se acabe com a seda temporária. Então se reforme a lei de execução penal e aí o preso semiaberto não teria mais direito a seda temporária durante o ano. E aí, a cada período, né, recentemente, Dia dos Pais, aí a manchete de jornais, né, chamada de televisão, manchete de blogs, que X da quantidade de presos sai em seda temporária. Como é que o senhor vê essa situação? Olha, eu vejo com muito receio uma proposta tão ampla assim. Eu acho que determinados tipos de crime não podia ter saída da prisão por qualquer evento de feriado ou Dia das Mães, ou seja lá o que for. Outros tipos de crime muito mais leves, esses poderiam, na verdade, ser permitidos, né? Mas com vigilância total da área de segurança, que tem que se responsabilizar por isso. Eu não vejo essa coisa para qualquer tipo de criminoso sair, é um convite ao crime. Eu acho que eu vejo com muita reserva, não participo dessa farra, que vamos chamar assim,
de tirar todo mundo da cadeia para ver mãe, vai para ver pai. Depende do crime. Eu acho que isso aí tem que ter um certo critério, um certo filtro para poder realmente se partir para uma política desse tipo. Um senador, e a gente está indo para a política, o tema da política, um senador do seu partido, Cássio Cunha Lima, né, propôs também projeto de lei que a partir da execução, a partir da condenação em segunda instância, né, esse condenado passa a executar, apenas para ser executado em prisão. Isso é um debate que está posto no país há algum tempo, candidato. Como é que você olha para essa decisão, para essa proposta? A gente, a partir de uma condenação em segunda instância de um colegiado, passa, sim, a exercer a prisão daquele condenado. Olha, isso já existe decisão do Supremo, não é? Fazendo com que a condenação em segunda instância já leve à prisão. A Constituição diz que tem que se esgotar todos os recursos. Todos os recursos, e por isso não seria automático isso. Tá? De forma que o país tem que ter uma decisão, mas se o tipo de crime, por exemplo, na segunda instância, ele não pode mais ser revisto, então eu acho que é passível da cadeia, sim. Né? Agora, se ele pode ser revisto totalmente e der uma esperança de a pessoa que está sendo apenada justificar e conseguir remover a pena, aí seria outra coisa. Mas a legislação, geralmente, na segunda instância, já não permite que seja revisto o crime. Daí, o Supremo está caminhando para endurecer essa pena e tem que se acertar isso com a Constituição. De forma que eu acho que a prisão na segunda instância, ela é mais de acordo com o que pensa a sociedade do que deixar o criminoso esgotar com a lentidão que tem a justiça brasileira do outro lado e que leva pessoas anos e mais anos solto esperando decisões da justiça. E aí nesse mesmo caminho, tratando de questão de justiça e política, há uma proposição também de um colega seu de partido que ele prevê um prazo de 5 anos para juízes, para magistrados, que deixa a magistratura para passar a advogar. Ele acha que se advogar imediatamente, isso tem um critério de personalidade que é muito ruim para o processo judicial. Então ele acha que tem que ter uma carência aí, né, uma quarentena de espaço de 5 anos, para que quem é juiz, promotor, procurador, caso desista da carreira, se aposente, passe a advogar. Como é que você olha esse tipo de posição? Eu concordo com isso. Eu acho que todas as carreiras, né, e as posições de grande responsabilidade, por exemplo, no governo federal, tem que ter quarentena, porque senão fica um negócio desequilibrado. Né? Eu acho que a quarentena é muito razoável e deve valer. Ok, candidato. O programa Resenha faz um rápido intervalo e voltamos já para o segundo bloco da entrevista com José Reinaldo Tavares, candidato a senador pelo PSDB. A gente volta já. De volta ao vivo com o programa Resenha, nas eleições número 18, aqui no estúdio, candidato a senador pelo PSDB, José Reinaldo Tavares. Candidato, agora a gente vamos identificar 3 questões, né? Perguntas de populares, de eleitores. O senhor participou do sorteio, né, das 3 questões ainda há pouco, antes de começar o programa. Né? E vamos ouvir a primeira pergunta da estudante Nicole Siqueira, feita ao candidato esta segunda-feira. Solta a pergunta. Qual lei eles vão impor para melhorar a proteção contra a violência à mulher? Porque a mulher vai na delegacia, mas eles não dão a devida ajuda, mandam ela para casa e ela é violentada novamente. E aí ela vai até o caso que ela morre e eles não fazem nada. Mandou uma questão sobre violência contra a mulher. A Nicole... Olha, o Maranhão é um estado extremamente injusto com a mulher. Os problemas do Maranhão são enormes e todos penalizam a mulher. O nosso maior problema é a pobreza. Hoje nós temos 50% das famílias sobrevivem do Bolsa Família. Isto é, não tem renda, não tem emprego
E isso tudo vai em cima da mulher. Nós temos a menor renda per capita domiciliar, R$ 153 ao mês, menor do que a do Piauí. Nós temos a pior renda per capita. Esse problema da pobreza penaliza diretamente a mulher. Por quê? Porque ela é que sustenta a família, sustenta a sociedade. E a violência, a falta de cultura, o problema da educação no Maranhão são gravíssimos. E tudo isso aumenta a desigualdade, aumenta a violência, aumenta. Temos que cuidar das crianças, temos que cuidar das famílias pobres, temos que cuidar da mulher que está em gestação, que não tem pré-natal, que não tem alimentação suficiente. Desde aí, o problema da violência é um problema cultural no Maranhão, um problema de educação. Então nós temos que fazer uma prevenção muito grande e também colocar esse pessoal todo na cadeia, porque não é possível. Você tem que aumentar o número de delegacias para a mulher, tem que aumentar o número de soldados mulheres que entendem do problema, tem que cobrir a mulher, fazer um anel de proteção na mulher muito maior do que numa outra sociedade. A nossa sociedade é muito injusta com a mulher. E nós temos que mudar isso, combatendo a pobreza, ajudando as famílias pobres, ajudando a mulher e protegendo-a com o sistema de segurança, protegendo a mulher. E eu acredito que do jeito que está no Maranhão, com um número enorme de vítimas mulheres, isso é uma penalização tremenda para a sociedade. Candidato, há uma proposta no Senado Federal que penaliza de alguma maneira o agressor. Em relação ao INSS, por exemplo, né, a proposta quer que o agressor ele pague, o INSS cobra na justiça o auxílio-doença, caso haja, a aposentadoria, caso haja, né? Como é que você vê esse tipo de proposição? Eu acho que vai no caminho certo, mas o fundamental é o combate à pobreza no Maranhão. Se a gente dá uma educação de qualidade para as crianças pobres, a criança hoje, o que é que acontece? O cérebro da criança se forma até os 5, 6 anos, vem desde a gestação. Nessa época ela absorve tudo. Se eles cuidarmos dessa criança e da família nessa época, nós teremos crianças preparadas para entrar no ensino fundamental, se sentindo de igual para igual com as famílias mais ricas, com as famílias mais abastadas. Eles não se intimidam em chegar ao ensino fundamental. Por quê? Porque tem uma esperança na frente. Eles acham que a educação lhes dá um caminho. Coisa que hoje não acontece, pela pobreza. As crianças são cuidadas em famílias muito pobres, que não têm condição de prepará-las para entrar no ensino fundamental. O governo tem que entrar nisso. Nós temos um projeto que eu vou levar para o Senado e levei, inclusive, para o meu candidato a presidente do partido, para colocar em prática. E ele aceitou e vai colocar se for eleito. Mas o essencial é isso. Temos que cuidar das famílias pobres. O Maranhão está entrando numa corrente de pobreza que nós temos que romper essa corrente. Porque se não rompermos, toda a sociedade sofre com isso. Mas a mulher sofre muito mais. Vamos à segunda pergunta, feita pela Pizzaiola Yolanda Araújo. E só lembrando que além daqui ao vivo no Resenha, nós estamos na Difusora FM também, né, com transmissão do programa Resenha. Yolanda Araújo, a Pizzaiola. A melhor proposta que eles têm para a área da saúde para o nosso povo. Então, Yolanda faz uma pergunta bem ampla, né, para o senhor, questão de saúde. Fique à vontade, o que o senhor tem para propor isso em relação à saúde no Senado Federal? Eu acho que, em que pese o esforço dos governos, mas a saúde do Maranhão ela deve muito. Por quê? Porque nós não temos uma saúde preventiva, eficiente. Não é? Os agentes de saúde e os médicos da família, eles precisam ser amparados, mas há uma irrealidade nos programas federais que faz com que
o médico tenha que ter algumas condições que ele não encontra no interior. Às vezes ele vai trabalhar no hospital e o hospital não tem nada, né? E o médico não tem equipamento nenhum. Está totalmente desequipado, desalinhado. De forma que nós temos que equipar os agentes de saúde e com meios de informática, né, digitais, para que eles possam fazer a ficha das pessoas, para que eles possam cadastrar, acompanhar, né? Isso ter uma comunicação com os sistemas já centrais, para os médicos ficarem participando, mesmo que à distância, mas com a informação correta que venha. Se fizermos isso, nós teremos um avanço gigantesco. Isso não é uma coisa do outro mundo, isso já é feito em vários locais. No Maranhão, nós não temos a internet, por exemplo, no interior não tem. Então, como é que você vai fazer um sistema desse? É toda uma revolução que tem que fazer, mas que já é feito em outros lugares. De forma que o sistema de saúde do Maranhão, sendo apenas um sistema de hospital, isso já não funciona mais. Ou você moderniza o sistema, adota o sistema digital, prepara convenientemente os agentes de saúde, os médicos da família, e para você poder resolver o problema que angustia. Candidato, agora vamos agora à terceira e última pergunta, feita pelo eleitor, o estudante Matheus Aguiar. Solta a pergunta. Eu queria perguntar, candidato, o que você acha sobre a legalização do aborto? Você é a favor ou contra? Esse é um problema extremamente sério, porque envolve correntes de pensamento de todo modo. Eu acho o seguinte, nós temos um país que é o Nordeste, extremamente pobre, sem assistência à população, sem assistência à mulher, sem preparo a ela. O Maranhão, por exemplo, com essa pobreza toda, as mulheres não são preparadas para isso. E o sistema é muito patriarcal. Daqui a pouco nós vamos ver uma matança concedida, porque os homens, muitos deles, vão querer que a mulher faça o aborto de qualquer maneira. Mas tudo isso nós temos que preparar primeiro, socialmente, assistência a essas mulheres, para que elas possam decidir isso de uma maneira correta. Isso é uma prática, o aborto, ele é pensado de um jeito no Brasil rico e um problema muito sério no Brasil pobre. Eu acho que primeiro nós temos que levar a mulher pobre, né, a um patamar que ela possa ter uma decisão. Isso é um assunto muito grave, tem diversos projetos no Congresso Nacional que ainda não enfrentou essa parada. O Supremo está tentando resolver isso dentro de uma discussão tremenda que é feito, mas eu acho que primeiro nós temos que assistir as mulheres para que elas tenham consciência, porque eu não acredito que para as mulheres ricas isso seja um problema, mesmo não tendo a legalização que evita que seja crime, mas elas, se querem, resolvem seus problemas. Agora, a mulher pobre, aí cai tudo sobre ela, e isso não pode ser assim. Candidato, o senhor tem agora 2 minutos para fazer as considerações finais da sua participação hoje no Resenha. 2 minutos. Tevaldo, eu quero parabenizar a difusora, porque leva uma luz para os senadores, né? A população não sabe o que é um senador, não sabe a força que tem. Nós somos 18 deputados federais, isso representa 3% da Câmara. Né? São Paulo tem 70 deputados, nós temos 18. Mas Senado, São Paulo tem 3, nós temos 3. O senador precisa trabalhar para mostrar a força que tem em benefício para a população. Como a população não sabe o que o senador faz, porque muitos chegam aqui na eleição e depois somem, então acham que é um cargo que não precisa ser pensado. A população precisa, na verdade, dar a mesma importância na eleição do governador que ela escolhe, da do senador. É muito fácil um candidato a senador chegar e prometer tudo, mas nunca fez nada. Então, eu, por exemplo, tenho essa consciência tranquila. Eu já fiz muito pelo Brasil, muito pelo Maranhão.
tem projetos importantes no Brasil. Por exemplo, ninguém sabe, mas a transposição de água do São Francisco para o Nordeste é projeto meu. A Norte-Sul, quando funcionar, vai transformar aquela região toda e vai transformar o Maranhão. De forma, meus amigos, que eu acho que pensem no candidato ao senador. E aí a difusora está prestando um grande trabalho, porque é dando essa luz, fazendo o candidato falar, dizer o que pensa, né? E isso é importante para a comunidade. Ela precisa saber que o senador tem muita força e, por isso, essa força pode ser transformada na solução de problemas gravíssimos. Eu estou determinado a lutar contra a pobreza do Maranhão. Tenho projetos feitos pelo professor... Muito obrigado. A resenha das eleições termina agora. Agradeço o José Reinaldo Tavares, candidato ao Senado pelo PSTB. Candidato, muito obrigado. Agradeço ao espectador que nos acompanhou nessa primeira entrevista. Amanhã receberemos Saulo Arcângeli, um dos candidatos do PSTU ao Senado. Até lá, boa tarde, tchau.